Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 76. E podem ficar tranquilos, descansados, despreocupados, porque eu não cantarei nesta edição. Vocês não ouvirão nenhuma exibição da minha voz desafinada. Embora essa edição, o tema desta edição, tenha algo a ver, tenha alguma relação com o tema da edição anterior, como vocês poderão perceber dentro de instantes. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, multiplique o nosso conteúdo, leve a quem você puder a nossa mensagem, a fim de que os algoritmos do YouTube possam nos indicar para um número cada vez maior de pessoas e levar até essas pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte, a nossa mensagem de amor incondicional pela poesia. E como eu dizia a vocês, como eu disse no início, o tema do nosso vídeo, da nossa edição 76 do Sala de Poesia, tem a ver com o tema da edição anterior, de alguma forma, de certa forma. Por quê? Na edição anterior, nós falamos sobre o Orfeu da Conceição. Orfeu da Conceição, peça teatral de Vinícius de Moraes, que quando foi transposta para as telas do cinema, recebeu o nome de Orfeu Negro. Na verdade, Orfeu do Carnaval foi o primeiro nome, né? Mas a partir do momento em que o filme chega à França, né? Afinal de contas ele era dirigido por um francês, Marcel Camus, o filme chega com o nome de Orfeu Noir. Orfeu Noir é Orfeu Negro. E ele vai voltar ao Brasil, vai voltar a ser exibido no Brasil com esse nome, Orfeu Negro, porque nos Estados Unidos ele é Black Orpheus. E o poema que nos servirá de tema para a edição número 76 do Sala de Poesia é justamente um poema chamado Poema para Eurídice Negra. Para quem não sabe, a amada de Orfeu é justamente Eurídice. Então, o poema para Eurídice Negra. E eu trago mais uma vez para vocês um pouco de poesia moçambicana. A poesia moçambicana que está sempre presente no nosso Sala de Poesia. Nós já fizemos alguns vídeos sobre José Craveirinha, nós já fizemos vídeos sobre Rui Knopfli, né? Nós já lemos um outro poema do Rui Knopfli chamado Hidrografia. Então, a poesia moçambicana sempre está e sempre estará presente no Sala de Poesia por conta da identificação que o autor do canal, né, o autor dos posts do canal, que sou eu, tenho com Moçambique. Primeiro, por ter morado lá pouco depois de nascido, por cerca de 1 ano e 4 meses, e segundo, porque tanto o tema do meu trabalho de conclusão de curso, do meu TCC, da minha graduação, foi a poesia moçambicana, também a minha dissertação de mestrado foi sobre poesia moçambicana. Então, a poesia moçambicana é um território que eu costumo pisar ou que eu costumo visitar com frequência. Eu costumo, de certa forma, metaforicamente, beber com certa frequência das águas do Zambeze. Esse poema para Eurídice Negra foi escrito em 1958, embora ele tenha sido publicado pela primeira vez na antologia Poetas Moçambicanos,
da Casa dos Estudantes do Império de Lisboa em 1962. Ele foi escrito pelo poeta e político moçambicano Sérgio Vieira. Sérgio Vieira nasce no dia 4 de maio de 1941 e falece no dia 16 de dezembro de 2021, portanto, aos 80 anos. Ele nasce na cidade de Tete, região central de Moçambique, né? Cidade e província, existe a cidade de Tete e a província de Tete, né? A cidade é capital da província, assim como acontece aqui no Brasil, que nós temos Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, capital do estado de São Paulo, lá nós temos Tete, capital da província de Tete. Portanto, Sérgio Vieira, quando escreve esse poema, o poema para Eurídice Negra, ele conta apenas 17 anos. Sérgio Vieira, além de poeta, foi político, né? Ele foi político, ele integrou os quadros iniciais da Frente de Libertação de Moçambique, tendo secretariado os presidentes da Frente de Libertação de Moçambique, né? Da Frelimo. Ele secretariou o primeiro presidente, Eduardo Mondlane, e também o segundo presidente, que foi Samora Machel, já que Mondlane morre, se não me falha a memória, no ano de 1969. A Frelimo, ela se origina da junção de três movimentos. A MANU, Mozambique African National Union, fundada em 1959 no Tanganica, atual Tanzânia. O nome Tanzânia é originário da mistura de Tanganica com Zanzibar, né? Tanganica era um território, ele se soma ao território de Zanzibar e na independência formam a Tanzânia, o país Tanzânia. Este movimento foi fundado por um cidadão chamado Mateus Moli. Em 1960, funda-se no Zimbábue, naquela época ainda era Rodésia, na sua capital, hoje é Harare, naquela época era Salisbúria, né? É fundada a UDENAMO, União Democrática Nacional de Moçambique, né? União Democrática Nacional de Moçambique, que é fundada por, se não me falha a memória, Adelino Gwambi. E em 1961, no Malawi, que naquela época se chamava ainda Nyasalandia, então, na Nyasalandia funda-se a UNAMI, União Nacional Africana de Moçambique Independente. Ela é fundada por Baltazar Chagonga, também se não me falha a memória, porque são muitos nomes e a gente vai confundindo esses nomes, né? Em 1962, após um congresso na capital da Tanzânia, do Tanganica, naquela época ainda, né, surge a Frelimo, a união desses três movimentos, com o auxílio de Julius Nyerere, que era o presidente do Tanganica. Ele auxilia nessa fundação, une esses três movimentos, forma-se então a Frelimo, sob presidência do antropólogo Eduardo Chivambo Mondlane, de quem nós já falamos. Então, que foi o presidente a quem Sérgio Vieira secretariou. Após a independência de Moçambique, Sérgio Vieira exerce alguns cargos no país recém-fundado. O primeiro deles é o de governador do Banco de Moçambique, algo que eu imagino ser equivalente a presidente do Banco Central. Por quê? Porque coube a ele a política econômica de substituição de moedas, do escudo, que era a moeda portuguesa, pelos meticais, que eram e ainda são a moeda de Moçambique. Ele também exercerá alguns cargos de ministro. Ele será ministro da Segurança Pública, ministro da Agricultura e vice-ministro da Defesa. Quando ocorrem as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique, quando
Joaquim Chissano é eleito presidente, nas quais Joaquim Chissano é eleito presidente, Sérgio Vieira deixa, de certa forma, a política mais ministerial para dirigir o Centro de Estudos Africanos da principal universidade moçambicana, que é a Universidade Eduardo Mondlane. Sérgio Vieira segue o exemplo de muitos integrantes da Frelimo que começam expressando-se pela poesia e depois adotam como meio de expressão a política. Foi assim, por exemplo, com Armando Guebuza. Armando Guebuza, que foi presidente, né, de Moçambique. Foi assim também com Marcelino dos Santos, que tem uma coisa em comum com Sérgio Vieira. Ambos têm pais indianos, pais nascidos no que foi a Índia portuguesa, na região de Goa, né? Então você tem aí essa coisa comum entre os dois. Porque quando surge a luta pela independência de Moçambique, há diferentes reações por parte dos poetas, ou moçambicanos ou residentes em Moçambique. Há os que simplesmente ignoram a luta, por crerem que um Moçambique colônia ou um Moçambique independente não faria diferença na sua poesia, na sua arte. Há os que ingressam na luta, aliás, há os que defendem a independência, mas não ingressam diretamente na luta, não ingressam nas fileiras da Frelimo. Eles são a favor da independência, mas talvez não concordem com a direção dessa independência, um modelo socialista de governo. Então eles são favoráveis a um Moçambique independente, escrevem em prol de um Moçambique independente, mas não militam na frente de libertação de Moçambique e em nenhum movimento. Lembrando que não existiu só a Frelimo, né, de movimento de libertação em Moçambique, houve também o Coremo, Comitê Revolucionário de Moçambique. Rui Knopfli é um exemplo desses, né, que eram favoráveis à independência, mas não militaram na Frelimo. E houve os que ingressaram nas fileiras do movimento, mas não transformaram a sua poesia em algo panfletário. Falavam da independência, falavam de Moçambique, exaltavam a necessidade dessa independência, mas não punham não reduziam a sua poesia a um mero meio de divulgação das mensagens do partido. José Craveirinha foi assim. Agora, Marcelino dos Santos, Armando Guebuza, Sérgio Vieira, já não eram assim. Eles escreviam coisas como eu vou onde o partido manda, somos soldados da Frelimo, isso em poesia. Sérgio Vieira publicou apenas 2 livros em vida. Ele publicou o livro Também Memória do Povo, que é um livro de poemas, de 1983, e publicou também o livro Participei, por isso testemunho, um livro de memórias publicado em 2015. Esse poema que nós vamos ler aqui, ele é anterior a Frelimo. Lembrando, Frelimo surge em 1962. Este poema é de 1958, 4 anos antes. Então é um poema que dialoga com muitas outras coisas em matéria de arte, em matéria de poesia. Existe a metamorfose do continente africano em um corpo de mulher. Traço muito presente na poesia da negritude. Se você lê, por exemplo, Femme nue, Femme noire, de Léopold Sédar Senghor, que também era poeta e político, foi presidente do Senegal, que provavelmente o poema foi lido no original pelo Sérgio Vieira, uma vez que ele estudou na Universidade de Argel, não é, na Argélia, formou-se. Ele começa a faculdade de Direito na Universidade de Lisboa, mas por conta da sua atuação pró-independentista das províncias portuguesas, províncias ultramarinas portuguesas, as colônias, como ele tem uma militância Como ele tem uma militância pró-independentista,
saiu, ele tem essa militância, ele acaba sendo convidado a se retirar da universidade. Então ele vai para Argel, né, na Argélia, e conclui o seu curso, formando-se em ciências políticas. E na Argélia, né, em Argel, se fala francês. Então provavelmente ele leu Senghor no original. Você tem essa questão, né, da mistura dos traços do continente africano com os traços do corpo da mulher africana. Esse poema também dialoga com alguns poemas brasileiros, com alguns poetas brasileiros. Para começar, ele é dedicado a Vinícius de Moraes, né? Ele é dedicado a Vinícius de Moraes. Ele também faz um diálogo, faz uma intertextualidade com a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, naquele momento em que fala: nossas várzeas têm mais flores, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Existe uma conexão, um diálogo. Eu estou até procurando o trecho aqui. Existe um diálogo com esse poema, né? Na hora em que eu fizer a leitura do poema, vocês vão perceber que existe essa conexão entre esses dois poemas. Também existe a conexão com os Estados Unidos, né? A América inglesa, a América colonizada pela Inglaterra, os negros ali presentes. Existe uma conexão com o poema de Langston Hughes, né? O poema The Negro Speaks of Rivers, o negro fala dos rios. Nós já fizemos um vídeo sobre esse poema no nosso canal, inclusive, né? E existe uma menção a Louis Armstrong, né, quando ele fala da voz rouca e do trompete, né? O trompete e a voz rouca são características de Louis Armstrong, do jazz, né? Um dos maiores nomes do jazz norte-americano é Louis Armstrong. E o que caracteriza Louis Armstrong? Justamente a sua habilidade ao trompete e a sua voz rouca, né? Então tem aqui a presença dos rios, né? A presença dos rios muito forte, a presença de tudo que alude à presença negra, obviamente em África e também nas Américas. Américas representadas pela sua parte mais continental. No norte, os Estados Unidos e a sul, o Brasil. Então, nesse momento, eu compartilho com vocês e espero que lhes agrade esse poema que é um clássico da poesia moçambicana de Sérgio Vieira. Poema para Eurídice Negra. Dos teus seios negros nasceram os rios do povo negro, Eurídice. E o sol e o fogo foram sol e fogo nos teus olhos de África, Eurídice. Na virgindade do teu sexo, puro como as minhas florestas, morreram milhões de escravos, Eurídice. Mas tu és amor, na imensidade do Índico, possuindo Moçambique. És o sonho na tranquilidade do Níger, abraçando o Sudão amado, minha África Eurídice. Que o tantã de guerra ainda não acordou. Levanta-te e vem, que soam as marimbas e o tambor do nosso povo. Quando eu construí as pirâmides, só te vi a ti, Eurídice. O Cruzeiro do Sul foi nosso palácio quando reinei no meu império do Mali. Depois vieram os navios e arrancaram-me o teu coração. E a minha voz ficou rouca nos trompetes que te procuram.
Mas agora, Eurídice, os nossos corpos voltaram-se a encontrar. As mangas ficaram douradas e as buganvílias floriram. As acácias vestiram o negro do teu corpo nu. E o Zambeze, que atravessou toda a África, o Zambeze, que acariciou todo o corpo de Eurídice, o Zambeze uniu-se ao Congo e ao Níger e ao Nilo e a toda a África, Eurídice. Vem, Eurídice, vem. Vamos correr pela savana e dar às nossas almas a chuva para que elas crescerem. Rolaremos na esperança verde do capim, Eurídice. São doces os frutos das nossas árvores e as flores da nossa terra vivem em perfume no ar. Nos nossos céus há mais estrelas, nos nossos olhos há mais luz, nos nossos pulsos livres há mais sonho. Vem, Eurídice, vem. Esses são os versos, é esse o canto dedicado a Eurídice África, a Eurídice negra. Sérgio Vieira se coloca como esse cantor, se coloca como esse Orfeu. Orfeu era aquele cujo canto, cuja lira comovia a todos, comoveu o Hades, comoveu Perséfone, a ponto de eles terem permitido que Orfeu descesse ao mundo dos mortos, ao mundo subterrâneo, e resgatasse Eurídice. Infelizmente, Orfeu não esperou chegar até a terra, até a superfície, olhou para Eurídice e ela se perdeu para sempre. Mas esse Orfeu, encarnado por Sérgio Vieira, pela sua lira, ou melhor, pelos seus tantãs, pelos seus tambores, pelas suas marimbas, esse Orfeu, ele não perdeu a sua Eurídice. Ele, através do seu canto, resgatou a Eurídice África, a Eurídice que, mesmo tendo sido violada, mesmo tendo sido profanada, continuou sendo amor, através dos seus rios, através dos seus seios, através do seu corpo aqui, dos seus traços aqui, metamorfoseados num corpo de mulher. Lindamente metamorfoseados, aliás. Sérgio Vieira mostra o brilhantismo e a força da sua poesia. Depois, ele vai entregar as suas forças, entregar o seu talento a outra esfera, que é a esfera da política. O poeta será substituído pelo militante e o militante pelo ministro. Mas em 1983, este poema acaba publicado em livro, num livro chamado Também Memória do Povo, porque a memória do povo, a memória de Moçambique, da sua construção, do seu levante, da sua libertação, é uma memória essencialmente poética, porque as memórias em África são essencialmente poéticas. Vai-se a Angola e visita-se a poesia de um Agostinho Neto. Vai-se a Guiné-Bissau e Cabo Verde e alcança-se a poesia de um Amílcar Cabral. Vai-se a Tanzânia e acha-se a poesia de Julius Nyerere. Vai-se ao Senegal
e tem-se o oásis da poesia de Léopold Sédar Senghor, e assim sucessivamente. A memória mais profunda, a memória mais tocante de África está transcrita na poesia daqueles que lutaram pela independência dos seus territórios, transformando o que eram colônias em o que hoje são países. Infelizmente, países ainda castigados, ora por guerras, ora por golpes, ora por instabilidades políticas, ora por intempéries da natureza, fome, seca, ciclone e tudo mais. Mas África sempre terá o seu brilho. África sempre terá a sua preciosidade e nada será capaz de apagar, de sepultar, de profanar a poesia de África, transcrita nesta pequena amostra que é o poema para Eurídice Negra, escrito por Sérgio Vieira. Assim, nós concluímos o nosso vídeo, a nossa 76ª edição do Sala de Poesia, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, que estão conosco, que acompanham os nossos vídeos, tenham começado agora ou tenham começado desde o primeiro. Nós agradecemos e contamos com vocês para engrossar ainda mais a fileira dos nossos inscritos. Já são 337 e vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para pelo menos até o mês que vem, até o mês de setembro, em que esse canal completa 5 anos de existência, a gente conseguir ter 350 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Voltaremos em breve com uma nova edição, com mais uma edição do Sala de Poesia.